Olá, amigos. Hoje é 11 de março de 2024 e vou começar aqui no nosso canal no YouTube a gravar parte do curso sobre o Apocalipse que ano passado eu apresentei aos membros do canal, mas o YouTube cancelou todos os membros do canal. Aí, a pedido de muitos, pelo menos uma parte eu vou partilhar com vocês, vou deixar aqui gravado, não tudo. Espero lá na frente, numa plataforma específica, ter condições de detalhar melhor os tantos aspectos que eu gostaria de deixar aqui para reflexão, como subsídio para esse tema que é importante, é um tema complexo, mas que há muitos estudos que eu vou mostrar para vocês uma parte de uma seleta de autores acadêmicos no mundo todo que cada vez mais vem estudando o livro da Revelação e quero então passar aqui para vocês. E espero que esse conteúdo possa nos ajudar a fortalecer na fé como cristãos nesses tempos de grandes provações da fé e que tendem a se intensificar. Então é assim, desde quando foi escrito o Apocalipse no século I, destinado aos primeiros cristãos, a gente vai ver já naquele tempo, naquele momento, e a cada século, até hoje, muitas interpretações. Então, aqui a gente vai com sobriedade, com calma, procurar ver o contexto da época em que o Apocalipse foi escrito, a sua estrutura literária, as imagens e conceitos que São João Evangelista utiliza, a situação vivida por cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, em que viviam os primeiros cristãos e como eles receberam a revelação e como, de tantas interpretações, não só do Apocalipse, escrito por São João Evangelista, mas também, uma coisa importante observar, é que no primeiro e segundo século da era cristã surgiram vários apocalipses. Vocês tinham, por exemplo, um Apocalipse de Pedro, um Apocalipse de Paulo, e tantos outros, assim como os evangelhos também, né? Assim como os evangelhos, você tinha vários que surgiram naquela época, além dos 4 que se tornaram canônicos. Tinha os apócrifos e tantos mais. Então, da mesma forma, os apocalipses. Então, a gente vai ver depois, em outra exposição, a diferença desses apocalipses e por que, em concílio, foi decidida a inclusão deste Apocalipse de São João Evangelista na Sagrada Escritura como o último livro da Sagrada Escritura que encerra o relato bíblico iniciado com Gênesis. Então, as tantas interpretações feitas por católicos, protestantes, estudiosos de tantas correntes de pensamentos, as mais diversas, religiosos ou não, no mundo acadêmico, principalmente hoje, eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, uma seleta de publicações acadêmicas da atualidade, com estudos de especialistas de diversas partes do mundo sobre as tantas interpretações do Apocalipse, são tantas, né, ao longo da história, e são os livros recentes que estão saindo, eu tenho aqui comigo, são livros que a gente procurou estudar, todos eles trazem informações muito interessantes, novas, pertinentes, peculiares e eruditos, com muitas informações, detalhes, peculiaridades que a gente vai juntando aqui e ali e vai assim tornando muito interessante a riqueza do que está apresentado no livro. Então, a gente vai ver mais para frente os vários aspectos das interpretações. Por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem aqui, quando a gente pega esse tema, os vários aspectos das interpretações, a gente tem vários grupos, os chamados preteristas, que interpretam as revelações como já
ocorridas no passado, como já ocorreram, já aconteceram, principalmente na queda do Segundo Templo, em 70, né? A gente tem os historicistas, que interpretam que as revelações estão ocorrendo no decurso da história, que ainda estão em curso, ainda estão acontecendo, e a gente tem os futuristas, que interpretam as revelações como algo ainda a acontecer no futuro. Então, a minha base da interpretação que aqui eu vou apresentar é católica, mas a gente vai ver aqui nas exposições mais para frente, depois, as diversas interpretações desses diversos grupos, não só a interpretação católica, mas todas as demais. Eu fiz aqui uma lista, deu aí quase 200 abordagens, só para vocês terem uma ideia das tantas interpretações. Eu falo isso porque, quando a gente fala sobre o Apocalipse, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, para quem está falando, é que interpretação está sendo apresentada. Esse que é o primeiro desafio, né? Por isso que é preciso discernimento, para saber, peraí, quais autores estão sendo apresentados como referências, qual viés, qual enfoque, qual abordagem, que interpretação, dentre tantas que aí existem. E, como eu falei, eu tenho aqui uma lista aqui, daí 200 abordagens. Então, é bastante coisa, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai ver depois um pouco cada uma delas, e por isso que, repito, a gente tem que ter muito cuidado para saber que interpretação está sendo feita. Então, tipo assim, quando alguém já começa a falar sobre o Apocalipse, eu identifico a influência, se é esta ou aquela, ou várias juntas, e, como eu falei, saber discernir todas essas influências, e para isso requer um estudo aprofundado, que os livros que eu vou mostrar aqui para vocês, de algum modo, ajudam no entendimento disso e no discernimento, para que a gente possa ter uma leitura mais apropriada e entender realmente do que se trata, do que realmente o Apocalipse está dizendo, desde o primeiro século até hoje. Mas quando eu falo que a minha base é católica, também a gente precisa entender o contexto do catolicismo hoje, pós-Vaticano II, que está aí impregnado de relativismo, de modernismo, em que muitos estudos estão aí fortemente influenciados pelo método crítico histórico, que eu vejo problemas nesse método, porque são estudos, assim, muitas vezes a gente vê, assim, altamente eruditos, como eu falei, muito interessantes, cheio de dados, cheio de aspectos, de informações, mas muitos deles sem fé. E no meu caso, eu tenho fé. Então, eu consigo ler os estudos sem que os questionamentos feitos, por mais interessantes que sejam, não abalem a nossa fé. Pelo contrário, quanto mais eu estudo e mais vejo os acontecimentos atuais em relação aos acontecimentos das épocas passadas, é óbvio que a gente percebe que tanto o relato do Gênesis quanto do Apocalipse, é óbvio que estão falando de uma realidade profunda, que é a verdade sobre o nosso estar no mundo e a nossa destinação final, que depende deste nosso estar no mundo e do grau de amor que temos para com Deus, que aqui nos deu a vida e nos deu a vida para sempre. Temos fé nisso, e a nossa condição na eternidade depende do que está em nosso coração hoje, depende do que realmente amamos. Então, toda leitura que eu faço daquilo que eu vou apresentar é sobre essa ótica, sob essa perspectiva, à luz da fé. Então, a gente precisa ter muito discernimento para saber fazer leituras e distinguir entre tantas interpretações aquilo que tem coerência com toda a história relatada na Sagrada Escritura e também com a história da humanidade antes e depois de Cristo,
durante os séculos, a cada século, até hoje. Não é uma tarefa fácil, mas com serenidade, a gente vai ver todas essas interpretações, parte, pelo menos, aqui que eu vou apresentar, ver o que cada um está dizendo, o modo como esta interpretação é feita, e assim como eu faço, sempre buscando esta coerência, a coerência temática dos conceitos, das imagens, dos contextos, porque é esta coerência que é a chave para uma interpretação mais próxima da verdade que a gente busca no entendimento daquilo que é apresentado no livro da Revelação, escrito por São João Evangelista. Então, na primeira parte, né, desta exposição, que eu vou fazer com várias gravações, cada uma com um aspecto e um ponto específico. Então, na primeira parte do Apocalipse, a gente vai falar sobre aqui, olha, sobre as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. Vejam aqui no mapa. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas comunidades dos primeiros cristãos, como é que elas estavam organizadas, o contexto de cada uma delas, o teor da mensagem, que ela difere um pouco de uma ou outra comunidade, tem vários aspectos e conceitos que têm a ver com o que eles estavam vivendo naquele momento, e o modo como São João Evangelista dirige essas cartas a cada uma dessas comunidades. É muito interessante observar a mensagem para cada uma delas. Então, a gente vai falar sobre Éfeso, sobre Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, essas são as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, no final do primeiro século, começo do segundo século. E depois, na segunda parte do Apocalipse, aí sim a gente vai falar sobre os acontecimentos previstos pela profecia que o próprio Jesus fez. A gente vê essa profecia em Mateus 24, em Marcos 13, e que são detalhadas, né, na segunda parte do Apocalipse, começando com o princípio das dores. Então, a gente vai ver cada um desses pontos, depois com a abertura dos 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse, o clamor dos mártires, o grande cismo, os abalos celestes, o governo do anticristo por 7 anos, o sinal da besta, a marca da besta, os anjos que derramam taças sobre a terra, a ira de Deus em 7 etapas, a parousia, com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e glória, o juízo final, e a terceira parte, com a renovação dos céus e da terra, aonde tudo será iluminado, não mais pelo sol, pela lua, mas tudo será iluminado pela glória de Deus e a sua luz, que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, tudo será iluminado pela glória de Deus. É isso que a gente vai ver depois na terceira parte. Então, o detalhamento da profecia que é feita por Jesus em Mateus, a profecia que é feita em Mateus 24 e Marcos 13, ela é detalhada na segunda parte do Apocalipse. Então, para entender essas imagens todas, esse detalhamento, a gente tem que rever aquela passagem, né? É a partir dessa passagem que Jesus está saindo do templo, né? Do segundo templo, e ele disse então aos seus discípulos, mostrando, né, a estrutura do segundo templo, dizendo assim: estão vendo tudo isso? E aí mostra, né, o templo. Estão vendo tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles estavam no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram a Jesus quando essas coisas
né, vão acontecer, quando serão essas coisas e que sinal ou que sinais haverá da tua vinda, do teu retorno. E Jesus, então, respondeu, calma, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso, todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda em Mateus 24, né, ele vai dizer que nesse contexto irão te entregar para serem supliciados, os cristãos, e matarão alguns, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele fala sobre essa questão da perseguição. Diz que nesse tempo muitos serão escandalizados, muitos trairão uns aos outros, se odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas que vão enganar a muitos, e a iniquidade vai se multiplicar por toda a terra, de tantas formas, de formas cruentas, crudelíssimas, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esta é a profecia que o próprio Jesus faz, né? Está em Mateus 24, Marcos 13. E é a partir desta profecia de Jesus que será apresentado a São João Evangelista as visões de como tudo irá acontecer. Deixa eu pegar aqui uma imagem de São João Evangelista. Aqui, olha. São João Evangelista sempre é apresentado como uma águia. Depois nós vamos ver toda essa, né, o porquê. Então, aqui ele recebe a mensagem e escreve. Depois ela é dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui tem uma outra imagem de São João Evangelista em cima da águia, né, meditando sobre a mensagem recebida. E então é a partir da profecia de Jesus que será apresentado a São João Evangelista as visões de como tudo irá acontecer, de como será a volta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, hoje, quando se fala em Apocalipse, muitos associam a eventos catastróficos, hecatombe nuclear, essas coisas todas, mas o que o relato bíblico traz é, assim, a revelação não só do que está por vir, mas como será concluída a história. História começada lá no Gênesis. Então, a gente vai depois falar sobre como o Apocalipse completa o Gênesis, assim, numa grande coerência temática, isso que é muito interessante, essa questão da coerência temática. E os especialistas, né, dessa literatura que eu vou apresentar para vocês nessa exposição, todos eles concordam com o tipo de estilo literário utilizado por São João Evangelista, que é assim, é uma literatura com uma estrutura assim, que revela a verdade sobre o passado, o presente e o futuro, com imagens fortemente figurativas, emblemáticas, uma revelação que vem em sonhos ou visões, e geralmente precisa ser interpretada com a ajuda de um anjo, e se destina a fornecer esperança e encorajamento para as pessoas em meio a severas provações e tribulações. Então, esta que é a estrutura, o estilo literário adotado por São João Evangelista, essa forma literária que está como está apresentada
a mensagem que ele recebeu, né? E depois destinou às 7 igrejas da Ásia Menor. Então eu vou aqui, hoje, trazer alguns livros acadêmicos para vocês verem que, como tema no meio acadêmico, tem sido objeto de muitos estudos. Certamente um dos livros mais impactantes, emblemáticos e que levam muitos a buscar entender, afinal, o que significam todas aquelas imagens e referências que, por durante séculos, servem de advertência, exortação, e como os acontecimentos históricos, principalmente na modernidade, quer dizer, dos séculos XVI para cá, quando a gente observa os acontecimentos na história dos séculos XVI para cá, da modernidade para cá, a gente vai observando como que o encadeamento desses acontecimentos, das revoluções, das guerras e dos conflitos tantos, num crescente até hoje em dimensão mundial, a gente vai vendo como os acontecimentos históricos de lá para cá, século XIX, XX, XXI, vem configurando uma realidade em nível mundial que indica que muito daquilo que está no Apocalipse dá evidências de que não se trata apenas de imagens, mas de uma realidade profunda, em curso, ao longo da história, e que deve culminar com a parousia. Então, a gente tem aí uma realidade de fé, uma realidade da fé. Então, o que está no Apocalipse tende-se a se intensificar em acontecimentos que realmente podem confirmar a verdade apresentada a São João Evangelista, e que ele escreveu, assim como a recebeu, ainda no final do primeiro século. E a verdade e qual é essa verdade? É a de que o próprio Deus voltará em poder e glória para julgar tudo e todos. Então, a gente pega uma definição acadêmica de J.J. Collins, que diz assim: Apocalipse é um gênero de literatura reveladora com uma estrutura narrativa em que uma revelação é mediada por um ser de outro mundo para um destinatário humano, revelando uma realidade transcendente na medida em que contempla a salvação escatológica e espacial, na medida em que envolve outro mundo sobrenatural. Então, eu vou aqui apresentar para vocês esta seleta de trabalhos acadêmicos atuais, que esses que eu tive contato, que eu tenho aqui na minha biblioteca, que tratam sobre o Apocalipse. Claro, é uma parte, tem muito mais coisas aí publicadas, mas é as que eu tive contato. Boa parte deles são de autores católicos, alguns protestantes, mas é uma seleta de autores sérios, idôneos, que dão, assim, referências de contexto histórico, de influências, de conceitos, de tudo que a gente precisa para saber com sobriedade apreender o significado de tudo que está no Apocalipse, porque tem interpretações aí bizarríssimas e exóticas, e não é por essa via que a gente vai, tá? A gente vai pegar esses estudos realmente que são sóbrios e vamos fazer, então, a leitura daquilo que importa, daquilo que realmente é importante saber para entender a mensagem apresentada no primeiro século e o impacto dela ao longo dos séculos, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, com os desafios tantos que a gente está aí, como todos têm visto. Agora, no meu caso, como eu disse aqui, eu quero deixar bem claro que, repito, que toda a leitura que eu faço ao longo das apresentações que eu vou aqui procurar trazer, como já disse, à luz da fé. Porque eu creio que se trata realmente do livro da revelação sobre a destinação final de tudo e todos, sobre o sentido da história, sobre o sentido da providência de Deus na história, sobre a criação e a redenção do homem, sobre a vitória definitiva de Deus
e o seu juízo. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns autores, né? Esse mais antigo, do terceiro século, esse do Vitorino de Petal, comentários sobre o Apocalipse. Esse comentário foi escrito em cerca de 260 depois de Cristo. Ele morreu na perseguição de Diocleciano, em torno de 304 depois de Cristo. Eu vou só apresentar os livros, não vou comentar muito sobre eles, senão vai ficar muito extensa essa apresentação, e depois eu quero ver se eu deixo na descrição do vídeo os nomes desses autores e cada um a sua respectiva obra. Temos esse do Ticônio, né? Ticônio foi um autor que influenciou muito Santo Agostinho, né? Então ele tem também um trabalho sobre o Apocalipse, que Santo Agostinho vai se debruçar. Foi um autor importante também. Esses dois são os mais antigos. Agora, vamos falar de autores modernos. Claro, tem vários outros, mas citei os que eu li, os que eu conheço, né, os que eu tive contato. Você tem este do James L. Resseguin, né? Só que esse livro, o Apocalipse de João, um comentário narrativo, ele segue aquela linha do método crítico histórico, né, que eu questiono, tá? Mas aí, em outro momento, eu vou, em algum momento, deixar o porquê eu vejo com reservas esse método por conta de vários aspectos que relativizam e não levam em conta os dados da fé. E então eu sou crítico um pouco desse método crítico histórico. Você tem também este livro da Catherine Acori, né, o livro do Apocalipse, e todos eles, né, o que é interessante, mesmo sendo muito eruditos, muito intelectuais, muito autores acadêmicos, etc., mas todos eles convergem, né, nos dados tantos que trazem, que é assim, Deus está no controle da história, Ele é o Senhor da história, Ele que vai ter a palavra final da história. E o mal não triunfará no final, o mal será subjugado. Então, é muito interessante esta constatação de todos os autores sobre esse ponto. Aqui você tem o Quebrando o Código, né, do Bruce M. Metzger, tá? Também faz toda uma análise extensa e robusta de todo o simbolismo, de todas as imagens, né? E aí, vendo com as outras culturas também, as influências aqui e ali. Então, o Metzger, um grande estudioso bíblico, tem uma sólida erudição, pega aí ponto por ponto, trabalho de fôlego. Aqui nós temos o Apocalipse, comentário cristão antigo sobre as Escrituras, que, né, foi editado pelo William C. Weinreich. Então, é um trabalho de envergadura. Eu só vou apresentar aqui, porque se eu for comentar um por um aí, né, vai ficar muito extenso, como já falei. Quero só deixar aqui para que vocês possam saber esses autores que a gente teve contato. Tem esse do Craig R. Koester, Apocalipse e o Fim de Todas as Coisas. Este é de 2001, né? Esse é de 2001. Você tem esse também, do Bruce J. Malino. Interessante, é um livro interessante, apesar que ele aborda, esse livro aqui, ele aborda muito a parte de astronomia, astrologia, na época. Ele fala muito sobre a antiga astrologia mediterrânea, usa desenhos, fotografias, gráficos, diagramas, tem detalhes assim interessantes, né? E que são peculiares. Aqui você tem este do Robert H. Smith. Esse é de 2011, o Apocalipse, um comentário sobre a revelação
em palavras e imagens. Eu peguei esse do Malinas, porque ele tem esse do Malinas, a gente observa que ele tem influência esotérica, mas tem que conhecer, né? Saber os argumentos aqui, o que eles apresentam, né? Então, tem que ter um pouco de saber o que vai dar vertente para outras tantas interpretações, etc. Esse do Roberto Smith, ele vai, na verdade, fazer um estudo sobre as xilografuras do Albrecht Dürer. Esse livro foi publicado em 1998, no 5º centenário da publicação daquela famosa edição ilustrada do Albrecht Dürer sobre o Apocalipse. Então, ele pega as xilogravuras, né, do Dürer e faz toda uma análise muito interessante, com muitas informações, com dados ricos de muitas interpretações interessantes. Aqui você tem o livro do G.K. Bille, né? Esse também é um autor importante, o livro do Apocalipse, um comentário sobre o texto grego. Esta é uma obra de 2013, então são autores atuais. E esse livro foi publicado originalmente, né, em 1999, no final do século XX, 99, e é interessante que no livro do Bille, ele, na verdade, ele fala que o Apocalipse não é só o que vai acontecer, né? Mas ele também é um roteiro de como os cristãos devem viver a cada geração, a cada época, para estar conforme aquilo que Deus quer, inclusive até para se preservar de muita coisa, e se preservar em relação a não dar anuência, né, à lógica do maligno, mas todos, evidentemente, em toda época, as tribulações, elas ocorrem, naquela visão até historicista, até a grande tribulação final, como grande provação para todos. Mas é um roteiro de como o cristão deve se portar a cada época em meio às tribulações tantas que vão surgindo em cada tempo. Então, um trabalho importante aqui do Bille, ele desvenda muita coisa das muitas imagens que aparentemente são obscuras, são complexas, e ele faz comparações muito interessantes. Esse do Robert Mosse, também é um livro da revelação. O Mosse levou mais de 20 anos para poder fazer esse livro, um trabalho altamente erudito. Temos esse aqui, A Queda da Babilônia, né? A Revelação a João, do Frederick J. Murphy. Então, um trabalho realmente que ele pega os aspectos históricos, sociais, literários, teológicos, contexto. É um trabalho muito interessante. Aqui nós temos a mensagem do livro da Revelação, né, do Charles T. Chapman Jr., que fala para os cristãos de hoje. Então, ele explica frase por frase, em termos claros e diretos, sobre o que foi aprendido sobre o gênero de escritos chamado literatura apocalíptica e como esse conhecimento pode ser usado adequadamente para interpretar as imagens e símbolos do Apocalipse. E realmente é um trabalho também com vários dados, e sempre assim, né? Pegando assim o retrato, a parte poética, inspiradora, cheia de esperança do triunfo de Cristo e seus seguidores sobre os poderes do mal. Né? Se o mal tem poderes neste mundo, Cristo triunfará e os seus seguidores, né? os seus discípulos, os seus seguidores, os verdadeiros cristãos, também terão o poder definitivo sobre os poderes do mal. E essa confrontação, esse conflito entre os poderes, né, os poderes que triunfarão sobre os poderes do mal, isso a cada século, cada época, cada geração, é uma constante até a última final. Aqui você tem o livro do Pablo Richard, também o livro do Apocalipse, né? Apesar de ser um livro misterioso, intrigante, aparentemente com imagens obscuras,
aparentemente incompreensíveis, tá? Mas é aquilo, mostra o confronto, né, entre quem é de Cristo e os poderes, aí poderes políticos e também sobrenaturais que dominam, que têm influência sobre a Terra, mas existe esse conflito, essa confrontação, esse combate, mas que o poder de Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, triunfará. Então, eles mostram várias passagens interessantes que reforçam isto. Aqui temos o livro do Charles Taubert, né? Também um trabalho que sempre assim, um trabalho que tem os dados, mas mostra também aspectos importantes sobre como o cristão deve viver em meio às tribulações. Então, esse trabalho do Taubert também é muito importante. O livro da revelação da Susan Fulmer Matthews. Esse também é um livro que assim, é uma espécie até de guia, tá? Ela aborda aqui, Susan Fulmer Matthews, ela aborda questão por questão, né, os pontos que estão no livro do Apocalipse. Tem esse do padre Errington, né, tem esse do padre Errington, que também é uma mensagem para os cristãos, né, como os cristãos devem se portar diante das tribulações. Tem esse também aqui, que é do Gordon Isaac, né? Esse do Gordon Isaac, ele vai falar sobre teologia e os aspectos mais teológicos. Tem esse Venha, Senhor Jesus, do Mark Bratten, né? E também tem esse que também reforça essa ideia, como os cristãos hoje podem entender e o livro do Apocalipse, o seu significado e as implicações para as nossas vidas hoje. E também temos esse é de um padre católico, né, um padre católico, Stephen Doyle, OFM, né, que também faz uma abordagem da perspectiva católica do livro da Revelação. Este, do Scott M. Lewis, né, é até redundante para que padre católico, mas na hora que eu... aqui do Stephen Doyle, né, católica. Esse do Scott M. Lewis, que vai... Esse do Scott M. Lewis, ele pega o trabalho do Albert Schweitzer, que é do final do século XIX. Ele tem um livro chamado A Busca do Jesus Histórico. Então, o Scott M. Lewis faz toda uma abordagem em cima do trabalho do Albert Schweitzer, e aí traz também algumas observações a respeito. Aqui você também tem esse trabalho, uma introdução à interpretação do Apocalipse, que foi editado por David L. Barr, que também tem dados muito importantes. Este daqui, o desafio do Apocalipse, abraçando o livro do Apocalipse com esperança, do Lauren J. Wenig, esse é de 2002. Nós temos aqui este Apocalipse, antes e agora, um companheiro para o livro do Apocalipse, do Roland Fallen. Muito bom esse livro também, né? Ele aborda todos os aspectos e reforça sempre essa ideia, essa constatação que o mal pode parecer insuperável. Mas, né, ele pode parecer insuperável. Mas ele será vencido pelo Cordeiro, que é Cristo, que triunfará. Então, tem esse também do Justo L. Gonzalez, tá? E também tem esse aqui, que vai falar também da questão do Cordeiro, né? Esse já é um livro que fala sobre a perspectiva católica, do Scott Hahn, né? Vai falar sobre a missa, né, da Sagrada Liturgia, das orações imutáveis, da missa de sempre, né, que agora vocês sabem como é que está essa situação, mas que hoje praticamente está
na clandestinidade, a missa de sempre, do Papa São Pio V. Mas é um trabalho importantíssimo esse do Scott Hahn, sobre esse tema que envolve a liturgia. Você tem aqui este do Richard Bauckham, né? Também expõe a teologia do Apocalipse. E você tem aqui também este Apocalipse de João, de Sim P. Keller, tá? Então, grosso modo, essa é a literatura que eu tive acesso, que eu tive contato, que eu pude ver. Claro, tem muitas outras, é o tema, imagina, 20 séculos, tem vastíssima literatura, vastíssima bibliografia, mas essa que eu tive contato, que a partir das informações coletadas desses livros é que eu pude também ter a minha leitura sobre esse tema, e é isso que eu vou, aos poucos, apresentar aqui, dentro das possibilidades, gravando aqui uma exposição e outra depois, e procurando abordar as 3 partes, a primeira parte, a segunda e a terceira parte do Apocalipse. Bom, claro que a segunda parte é a mais extensa e a mais densa de imagens, de referências e tudo mais. Bom, feita aí essa apresentação rápida, né, dessas obras que eu tive contato, que eu estou partilhando aqui com vocês, que são referências realmente idôneas para que a gente possa entender do que se trata e ter toda essa contextualização que se faz necessária para uma análise sóbria sobre o tema. Como eu disse, claro, tem muitas outras obras, muitas de erudição, cada século autores diversos, que foram apresentando suas interpretações. E eu mostrei aqui apenas algumas, a lista é grande, mas para vocês verem algumas referências acadêmicas, das mais atuais, tá? Para vocês verem, inclusive, como que o Apocalipse tem sido objeto de estudos, né? Cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, tá? E por isso que essas nossas apresentações, a gente vai procurar abordar questão por questão, ponto por ponto, as referências, as imagens, os conceitos, as personagens e o significado de cada referência que São João Evangelista traz no seu relato, para que a gente tenha, assim, uma visão do conjunto e também detalhada de tudo o que está no livro que completa a Sagrada Escritura, e sem pressa, com calma, com tranquilidade, com serenidade, sem afoiteza, tá? Sem sensacionalismo, sem exotismo, sem bizarrices, nada disso, é com sobriedade para que a gente possa, com tranquilidade, para quem conhece o nosso trabalho, sabe que é assim que a gente procede, né, com o pé no chão, sobriedade, para que a gente possa ter esse pano de fundo e realmente ter os dados para que a gente possa entender essa questão. Agora, eu falando aqui com vocês, eu quero também reforçar uma coisa que eu já disse em outras ocasiões, que eu penso, e para mim é convincente essa colocação, que é assim: a gente tem, faz parte do mistério das épocas, né, das gerações, a gente tem um tempo já determinado para todas as gerações. E em cada geração a gente tem em cada geração tribulações. Não há uma geração que não terá as suas tribulações. Até a grande tribulação final na última geração. Então, a base do Apocalipse é esta: Deus será o grande vitorioso sobre o mal. O mal não é criação de Deus, mas consequência do abuso da liberdade de anjos e homens. Anjos e demônios. Homens e mulheres. Então, as imagens tantas, né, que são apresentadas no Apocalipse, trazem essa mensagem fundamental, né? Como o Roland J. Fallen colocou naquele livro dele, o mal pode parecer insuperável. Mas este livro, ele falando do Apocalipse, enraizado na fé e escrito em um tempo de provação, mostra que Cristo, o Cordeiro, finalmente triunfará. A gente vai ter oportunidade depois, em vários momentos, poder aprofundar sobre
o mistério do Cordeiro. O Cordeiro, que é o símbolo máximo de Cristo. Aqui também tem uma outra imagem do Cordeiro. O Cordeiro, que é o símbolo máximo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, representando-o como sofredor e vitorioso. Então, no cristianismo, o Cordeiro representa Cristo como sofredor e triunfante. Então, aqui tem uma outra imagem interessante, a imagem do Cordeiro com a Sagrada Eucaristia, com a missa, né? Vamos depois, no momento apropriado, fazer as considerações pertinentes. Como eu disse, no cristianismo, o Cordeiro representa Cristo como sofredor e triunfante. É tipicamente um animal de sacrifício e também pode simbolizar gentileza, inocência e pureza. Quando representado com o leão, o par pode significar um estado de paraíso. Além disso, o Cordeiro simboliza doçura, perdão e mansidão. Então, esse é o que diz Roland J. Faley. Aqui, eu tenho aqui comigo também na biblioteca um livro do Papa Bento XVI, que ele fala sobre os apóstolos. Ele fala sobre cada um dos apóstolos. E aí eu fui procurar ver o que ele fala de São João Evangelista. Então, vamos voltar aqui a São João. Peraí, eu acho que eu tenho aqui a imagem de São João Evangelista aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês a imagem aqui de São João. Isso está aqui, ó. Então, ele destaca que São João Evangelista escreveu em idade avançada, exilado na ilha grega de Patmos, num tempo de provação e perseguição aos cristãos, os primeiros cristãos, a dramática experiência das 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos depois, lá na frente, falar de toda essa contextualização, do exílio dele. Ele estava exilado em Patmos, prisioneiro em Patmos, né? E vamos falar desse exílio dele e das condições que ele viveu em Patmos. E diz também que a obra não é dele, mas do próprio Cristo, que lhe passou em imagens fortemente figurativas. E São João Evangelista se torna, então, o visionário de Patmos. A imagem mais expressiva de toda a revelação é a do Cordeiro. E, como eu falei, a gente vai falar muito desta imagem, que é, né, a imagem do Cordeiro. A gente vai falar muito sobre essa imagem ao longo das exposições sobre o Apocalipse, que a imagem mais expressiva de toda a revelação é a do Cordeiro, que é a imagem principal de todas as da revelação, porque Cristo é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, e só Ele pode fazer isso. Isso que é muito importante, né, observar. Só Ele, só Cristo pode fazer isso, porque só Ele venceu o demônio no deserto, todas as tentações deste mundo, e diante de Pilatos, antes da sua paixão, já com a coroa de espinhos sobre a cabeça, disse: o meu reino não é deste mundo. Então, como São Paulo vai dizer, a figura deste mundo passa, e aí o que a gente vê na revelação é que só o Cordeiro imolado é capaz de abrir o livro selado e de revelar o seu conteúdo, de dar um sentido a essa história que tão frequentemente nos parece absurda. Em vários momentos a gente olha para a história e não compreende, mas é assim. Uma das principais visões do Apocalipse tem por objeto este Cordeiro, no ato de abrir um livro, antes fechado com 7 selos, que ninguém conseguia romper. João Evangelista confessa que até chorou, porque não se encontrava ninguém capaz de abrir o livro e de lê-lo, e só foi aberto pelo Cordeiro. E aí, é interessante que, desde quando São João Evangelista deixou
a revelação para os primeiros cristãos, como eu falei, cada geração vai descobrindo parcialmente mais coisas. Então, a cada geração a gente vai descobrindo coisas novas, esse mistério, o mistério da história. A partir do que os cristãos vão vivendo a cada século, os desafios que vão enfrentando, as tribulações de cada geração e o entendimento de tudo que está acontecendo na história, como eu falei, o entendimento de tudo na história se dará na última geração, depois do combate final. Então, só depois do combate final, na última geração, é que todos, de todas as gerações, é que vão ter a compreensão, de fato, de tudo que aconteceu, do porquê que tudo aconteceu desse jeito, nível pessoal e nível geral, quer dizer, só depois o pessoal vai compreender exatamente o porquê que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Por isso que o entendimento da revelação só será completo com os acontecimentos da última geração. E é o que eu penso também a respeito. Mas desde o primeiro século, os principais elementos estão lá. As imagens fortemente figurativas estão lá. E nos dizem até hoje muito do mistério da história e do sentido da vida. Só o Cordeiro imolado é capaz de abrir o livro selado e de revelar o seu conteúdo, de dar um sentido a essa história que, muitas vezes, nos parece absurda. E em cada geração, até a última, a história permanece indecifrável, incompreensível. Então vejam, isso na história geral, na história da humanidade, na história dos povos, de todos os povos do mundo e na história pessoal de cada um. Quantas e quantas vezes, né, a gente se pergunta por que isso aconteceu assim, desse jeito e não daquele? Por que foi dado tanto poder a um para fazer tanto mal e muito pouco poder àquele que poderia fazer tanto bem? Por que foi permitido que isso e aquilo acontecesse dessa ou daquela forma? E há muitas vezes a expectativa de que haja uma intervenção divina agora. A gente tem muito essa coisa de por que Deus não intervém agora, diante do que está acontecendo hoje? E aí a revelação mostra que a intervenção divina vai acontecer no final, quando haverá o juízo de tudo e todos. E aí, nesse mistério da história e das gerações, e o crescente das tribulações a cada geração, é que tudo vai acontecendo até chegar a um ponto em que o homem entregue a si próprio, se vê como na parábola do filho pródigo, incapaz de dar conta dos problemas que ele próprio criou, como falsas soluções, que em vez de libertá-lo do mal, o escravizou ao mal. E aí, na última geração, haverá, então, a necessidade do socorro. E só Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reentra na cena da história como o socorro da humanidade, do humano, daquilo que não pode ser perdido, para atender o pedido de socorro diante de todos os males oriundos da ganância e da soberba humana. Aí a gente pega Bossuet, naquele livro dele, no seu discurso sobre a história universal. Bossuet, ele diz assim, que as regras da justiça humana podem nos ajudar a penetrar as profundezas da divina, da qual são uma sombra, mas não nos podem revelar o fundo deste abismo. E a revelação de São João Evangelista revela justamente isto, o fundo de tudo isso, iluminado pelo Cordeiro de Deus, que é Cristo. Mesmo que a justiça humana se corrompa,
a tal forma que distorça totalmente o sentido de justiça humana, há a justiça divina. E esta não há força humana capaz de evitá-la. A justiça humana, pega aí os judiciários de hoje, com a lei positiva, arbitrária, que é contra a ordem natural, pode corromper-se até o extremo. Mas há um limite para esse extremo. E passado desse limite, as ondas gigantescas de águas revoltas se voltam contra aqueles que romperam o limite. Porque a justiça divina, que é imutável, incorruptível, eterna e universal, é a que tem o poder de reparar, ajustar, recompor, reordenar, colocar as coisas no seu devido lugar, salvar o que não pode ser perdido, restabelecendo assim a ordem imutável, eterna e universal. Essa que é a verdade contida no Apocalipse, apresentada. E ainda diz Bossuet: creiamos que a justiça, assim como a misericórdia de Deus, não pode ser medida pela dos homens, e que ambas possuem efeitos bem mais extensos e bem mais íntimos. Então, eu acrescento assim: o ensinamento que está na revelação, como em todo o ensinamento de Jesus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, nas suas parábolas, exortações e até mesmo em sua profecia, Mateus 24, Marcos 13, é a de que quem está com o coração em Deus, a mente e o coração em Deus, quem o ama verdadeiramente e mesmo sem entender tudo, e nem mesmo as aparentes contradições da história, e amando a Deus for vítima da injustiça humana, dos abusos do poder humano, mas se tiver o coração em Deus e um coração contrito, terá a misericórdia divina. Por isso que diante dos abusos do mundo, quem for paciente e perseverante no bem e confiante na providência divina, terá a misericórdia divina. Porque é uma promessa do próprio Jesus: quem tiver misericórdia, terá misericórdia, por isso lhe pede, perdoai 70 vezes 7 e tudo mais. Mas quem tiver o coração endurecido e não tiver misericórdia, será alcançado pela justiça divina. E as gerações na história têm dois momentos, um antes e outro depois de Cristo. E tem um mistério do porquê foi bem naquele momento que veio Jesus, o Verbo encarnado, o Filho. Porque o Filho é a face visível do Pai. Porque naquele momento em que veio o Filho, na sua primeira vinda, era o auge do Império Romano. Naquele momento em que aquela força tirânica, já mundial para aquele momento, porque agregava todos os países ali naquele momento, aquela força, aquela pax romana, baseada num tipo de justiça que o mais forte oprime o mais fraco, onde o mais forte oprime o mais fraco, uma justiça que favorece uma oligarquia de poucos sobre muitos, poucos que se favorecem das benesses do mundo sobre os demais que ficam escravizados. Então, naquele momento de auge do Império Romano, houve uma necessidade de um clamor de socorro contra os abusos do poder tirânico daqueles que tinham o poder deste mundo. Então veio Cristo para ser o libertador e salvador. Da mesma forma vai acontecer na sua segunda vinda. Virá no momento em que as forças dos poderes desse mundo atingirão um tal poder descomunal sobre tudo e todos, e novamente uma plutocracia, uma oligarquia mundial, impondo um novo tipo de escravidão desumanizante, antinatural e cruel em vários aspectos. Então aí haverá novamente um clamor por socorro, e esse clamor por socorro virá só daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, Bossuet diz, antes de nos dar o Salvador, era preciso que o gênero humano conhecesse, por uma longa experiência, a necessidade que tinha de tal socorro. O homem foi, então, deixado a si mesmo. Parábola do filho pródigo. O homem foi, então, deixado a si mesmo. Suas inclinações corromperam-se. As transgressões chegaram ao cume. E a iniquidade cobriu toda a face da terra. E aí eu acrescento dizendo, agora, do mesmo modo, esta necessidade do socorro, hoje em nível mundial, vai se intensificar até a última geração. Quando, chegado o cume desta necessidade do socorro, o Cordeiro voltará para garantir todas as promessas de quem é o Senhor da vida. Então, meus amigos, com isso encerro aqui esta primeira exposição do nosso curso sobre o Apocalipse. Aqui apresentei rapidamente algumas referências acadêmicas de obras eruditas, especialistas, e tem muito mais, evidentemente, mas obras assim como ponto de partida para a abordagem dos temas difíceis que aparecem no livro do Apocalipse. Como vocês sabem, o nosso curso, na verdade essa é uma parte do nosso curso que eu estava dando para membros do canal no YouTube. O nosso curso estava sendo dado a membros do canal, mas foram cancelados pelo YouTube, e eu estava com muitos membros, estava tendo um bom feedback do curso. Toda a primeira parte foram 33 aulas, 33 exposições, eu estava tendo um bom feedback, e no momento não foi possível, tecnicamente ainda, viabilizar em outra plataforma. Então, vou fazer essas gravações, deixar aqui no YouTube ao público em geral. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, deixa eu pegar aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, né? Ou alguma observação, pode passar aqui no meu e-mail, né? Deixa eu ver se eu... deixa eu colocar aqui. Estou tentando colocar o e-mail aqui no comentário. Não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo aqui colocar o e-mail aqui no comentário, por quê? Não sei. Bom, aí pode mandar o meu e-mail, prof.hermesnere@gmail.com. Eu fui escrever aqui, mas não aparece. E é meu Pix também, tá? Aí pode mandar para o meu e-mail alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, alguma contribuição, que agora vai ficar em aberto para o público em geral. Agradeço, né, aí a tantos que nos procuraram, nos escreveram e solicitaram que a gente pudesse fazer essa partilha, e vamos prosseguir com fé, confiantes na graça de Deus. Meus amigos, até a próxima, se Deus quiser.